quadrozinho branco aqui, tá? Que eu tô com a minha canetinha aqui para trabalhar. Ai, que legal. É aquela eletrônica, né? Que escreve alguma coisa e aparece na tela do computador. Eu tenho uma mesinha aqui que eu peguei com meu irmão trabalha com esse tipo de coisa, Uhum. edição, com coisa gráfica. Acho que tem que ter um Então, aplicativo para isso, né? tem um aplicativozinho, que é esse daqui que vocês estão vendo. Hoje a gente vai dar uma olhada na parte de classificação, tá? A gente vai precisar ver um pouquinho de teoria sobre o assunto para a gente conseguir trabalhar no RapidMiner, tá? Então, a ideia é o seguinte. A ideia é bem simples. Vamos supor que eu queira prever, não tem aquele exemplo lá do banco? Eu quero saber se o risco é bom ou ruim, né? Isso, se você tem um cliente que representa um bom risco ou não. Então, vamos supor que eu tenho aqui essa bolinha aqui, vai representar o risco bom, tá? E eu tenho essa bolinha aqui embaixo, vou colocar preta assim, é o ruim, beleza? Eu quero que um cliente novo que está chegando aqui, tá? O cliente que está chegando aqui, eu quero classificar ele como sendo um cliente bom ou ruim. E eu tenho como critério de classificação aqueles dois atributos, né? Que era a idade e a conta corrente, correto? Conta corrente. Então a gente tem aqui, ó, uma bolinha que é a nossa. Essa daqui vai ser a idade, tá? Aí eu tenho outra bolinha. Conta corrente, tá? Então, baseado nesses dois inputs aqui, eu quero definir. Deixa eu. Isso aí é aquela tela do que tu pegou emprestado, é? É. Massa, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Quando é bem no cantinho aqui, eu acho ruim de escrever. Ronaldo, a caligrafia isso tá parecendo um desenhozinho de... Hã? Esse teu R parece um H, ou parece uma... Parece as garras do Fred Krueger. Esse teu R aí do ruim. Tá horrível, né? Não, eu tô me acostumando ainda aqui a escrever esse negócio. Ruim, pronto. O ruim tá ruim do mesmo jeito, então vamos lá. Então, eu quero classificar um cliente que chega, um cliente novo que está chegando aqui, baseado na idade na conta corrente, como sendo bom ou ruim, certo? Para fazer isso, a gente utiliza, eu vou colocar aqui uma caixa, tá? A gente utiliza um algoritmo que a gente chama de classificador. Tá? A gente utiliza um classificador e a ideia é o seguinte, ó. A idade é jogada aqui no classificador, tá? A conta corrente do cliente é jogada aqui no classificador e baseado no algoritmo aqui, ele vai decidir se o cliente é bom ou ruim, tá? Isso daqui é exatamente o que o pessoal chama aí de machine learning, tá? Machine learning, clusterização é considerado machine learning, aquele algoritmo a priori é considerado machine learning, mas o que o pessoal define de fato como machine learning são algoritmos de classificação, tá? Por quê? Porque aqui, cara, a gente está, de fato, treinando uma máquina para tomar decisões, tá vendo? Isso daqui, ó, que é dependendo do algoritmo, ele pode se tornar uma caixa preta, tá? Ele pode aprender, a gente não tem nem ideia de como é que ele aprendeu, tá? Essa caixinha preta aqui, quando a gente começa a jogar exemplos nela, que já estão classificados, tá? Então, nossa instância de treinamento, eu vou já chegar lá, a gente consegue, depois de vários exemplos dados aqui para o algoritmo, ele consegue entender o padrão. Esse padrão pode ser algo bem complexo que nem a gente consegue entender, certo? Como ser humano. Mas a máquina, dependendo do algoritmo que ela vai utilizar, tem uns que são mais avançados, ela consegue entender o que é que define um cliente bom ou ruim baseado na idade na conta corrente. Então, quando ela está bem treinada, eu posso jogar um cliente novo aqui e ela vai me dizer se ele vai ser bom ou ruim com uma taxa de certeza bem alta, tá? Tranquilo? Então, como é que funciona esse sistema do treinamento, tá? A gente trabalha assim, a gente tem sempre uma base de dados, tá? A gente apresenta assim, né? A gente tem uma database, né? Uma base de dados que a gente utiliza para treinamento, tá? Esse negócio aqui, treinamento. Vai continuar. A gente utiliza uma base para treinamento. E a ideia é que a gente tenha dados que já estão classificados, tá? Então, na nossa tabelinha lá, a gente já tinha, né, nessa tabela, na tabelinha que a gente estava trabalhando, a gente já tinha a idade, tinha a conta corrente e tinha aqui o risco, né? Cada linha a gente já tinha classificação. Então, a gente tem um conjunto aqui
de exemplos, certo? Que a gente chama de instância, tá? Que são as instâncias. A gente tem um conjunto de exemplos que vai ser utilizado para o nosso treinamento, tá? E a ideia é que a gente tente verificar se o treinamento está funcionando utilizando uma base separada, tá? Uma basezinha aqui separada, que a gente chama, é uma base de dados também, tá? Uma DB, que é de teste, tá? Geralmente, essa base, ela é menor do que essa daqui, tá? A base de teste, ela é menor do que essa daqui. E a proporção que se costuma utilizar é o seguinte: se eu tiver uma base inteira, eu quero dividir um pedaço para treinamento, outro pedaço para teste. Esse pedaço de treinamento, geralmente, ele tem 2/3, e esse daqui tem 1/3, tá? Treinamento, a gente usa 2/3 porque eu quero utilizar a maior parte para treinamento, porque quanto maior o volume de dados que eu utilizo, melhor é o treinamento desse classificador, tá? Agora, para o teste, vou dar um ponteiro assim. Para o teste, eu só preciso que eu tenha uma quantidade boa aí para poder conseguir calcular a precisão desse classificador. E como é que funciona essa etapa aqui do teste, tá? Eu treinei com esse conjunto aqui, né? Ele tem os exemplos. Então, ele tem essa caixinha preta que ela foi treinada. Essa caixinha que foi treinada, eu vou testar ela nesse conjunto de dados que ela nunca viu na vida, certo? Eu sempre tenho que separar, porque se eu treinar todos os meus dados em cima do meu conjunto de treinamento e testar ele no próprio conjunto de treinamento, o que geralmente pode acontecer é o seguinte: quanto maior o conjunto de dados, maior é a possibilidade da gente ter um problema que a gente chama de, em inglês, tá? Overfitting, tá? Overfitting é quando a máquina aprende demais, entendeu? Sobre o conjunto. Dependendo do algoritmo, tá? Se ele tiver uma adaptação muito alta, e se você treinar ele durante muito tempo, digamos, ele acaba decorando, digamos, entre aspas, ele acaba decorando cada instância separadamente. Então, quando você coloca um exemplo, certo? Que é exatamente igual, idade, conta corrente, ele já tinha decorado quanto é que era o risco daquele valor, e ele diz que o risco é tal. Isso daí vai fazer com que ele acerte, digamos, né, quando eu tenho exemplos com idade e conta corrente exatamente igual que eu tenho na base. Agora, no momento em que eu jogar uma instância, certo? Um exemplo que tem uma idade e conta corrente que não tem nenhum exemplo aqui nessa base, porque ele se ajustou perfeitamente, entre aspas, tá? Nesse conjunto, o efeito disso é que ele vai errar sempre, porque ele teve overfitting, tá? A ideia do overfitting dá para você explicar com um gráficozinho. Vamos supor que eu tenha a seguinte lógica, tá? Vou utilizar um gráfico assim. Tem um eixo X e Y, certo? Uhum. Aí eu tenho, deixa eu aumentar aqui o tamanho do ponteiro, vou colocar vermelho, sei lá. Eu tenho vários pontos aqui que estão representando, tá muito pequeno, né? Deixa eu utilizar esse daqui. Vamos supor que eu tenha vários pontos. Cada ponto desse daqui é uma instância, tá? Meu problema. Vamos supor que eu tenho esse exemplo aqui. Aí dá para perceber que esse conjunto de dados, ele desce, né, ó, e sobe, certo? Uhum. Se eu montar um classificador, por exemplo, que é baseado em função, a gente vai ver isso mais na frente, tá? Estou me adiantando, mas se a gente montar um classificador que ele é baseado em função, e se eu utilizar um classificador que é interessante, ele vai encontrar uma curva que vai definir esse meu comportamento como sendo assim, ó. Certo? Essa função está descrevendo o comportamento da minha base, tá? Os dados vão descendo de acordo com esse valor desse atributo aqui, né? Ó, qualquer. O valor de Y vai descendo conforme X vai crescendo, aí tem uma hora que a partir desse valor ele sobe. Então, utilizando um método de classificação, eu consegui identificar que o comportamento é esse daqui. Esse daqui é um exemplo de um classificador que não tem problema de overfitting, tá? Por que ele não tem overfitting? Tá vendo que ele não está se esforçando muito a seguir cada ponto, né? Ele sabe que existe em conjunto os pontos estão descendo, então ele está passando aqui mais ou menos pela média, e depois sobe, tá? Isso daqui é um exemplo de um classificador muito bom, porque é um classificador que ele tem uma capacidade alta de generalizar, tá? Generalizar.
Por que é bom a gente conseguir generalizar, tá? Se eu tenho overfit, o que vai acontecer com essa curva aqui é o seguinte, ó. Vou fazer um exemplo do overfit em verde, tá? Se eu utilizar um algoritmo que ele se adapta demais e eu forço a barra para ele treinar muito tempo, certo? Nesse conjunto, a função que ele vai criar é essa daqui, ó. Ele vai criar uma função super complexa que ela consegue passar, digamos, por quase todos os pontos perfeitamente, certo? Qual o problema dessa função verde aqui? O problema dela é que se eu acrescentar, ó, um novo ponto bem aqui, eu vou colocar esse ponto de outra cor, o ponto vermelho é um novo ponto, certo? Ele nunca viu. Se eu colocar um novo ponto bem aqui, ó. Aí a função muda completamente. E eu quero que ele preveja, que ele faça a previsão desse ponto. Eu vou te dizer qual a probabilidade dele fazer isso daqui, ó. É 0. Provavelmente ele vai fazer uma coisa assim. Ele vai errar para muito, tá? Porque ele acha que ele aprendeu demais sobre essa base, que ele acha que existe uma curva dessa característica aqui que controla o comportamento dessa variável, o que é improvável, né? Não existe uma função assim que controle perfeitamente o comportamento, porque sempre existe variabilidade, né? Então, essa curva vermelha aqui, ela é bem mais apropriada, ela generaliza mais, e a verde, ela tem problema de overfitting, tá? Deu para entender esse conceito? Sim. Então, como é que eu faço para evitar o overfit? Simples, é justamente isso daqui que eu estava mostrando aqui em cima, ó. Basta que eu pegue meu conjunto de dados e separe um pedaço dele, geralmente 2/3, tá? Para treinamento, e o restante, ó, 1/3, eu vou separar para teste, tá? Essa daqui é uma das formas da gente fazer, tá? A gente disse que é a dinâmica, que em inglês a gente chama de train/test. Se você entrar lá no Kaggle, a maior parte das bases que tem lá são bases para classificação, tá? Tem algumas coisas de masterização, né? Tem outras coisas que é para regressão, mas a maior parte do conjunto de dados que tem no Kaggle é para classificação. E se você entrar em alguns deles, não sei se vocês já observaram isso, quando vocês exploraram, tem alguns deles que separam, né? Tem uma basezinha que eles chamam de train, que é de treinamento, e tem outro pedaço que eles chamam de teste. Ou seja, o cara que publicou, ele já separou o conjunto que a gente vai utilizar para treinamento e o conjunto que a gente vai utilizar para teste. Por que geralmente eles já deixam separados, tá? Por que eles geralmente deixam separados? Porque, ó, na hora da gente separar esse conjunto de treinamento e teste, certo? Lembra desse exemplo aqui, né? O bom e ruim, tá? Vamos supor que no nosso conjunto total, vou representar com essa caixinha, no nosso conjunto total, a quantidade de instâncias com bom e ruim, elas não sejam bem distribuídas, tá? Vamos supor que, sei lá, 70% dos meus exemplos são de clientes bons, tá? E 30% são de clientes ruins. Vamos supor que eu tenha essa divisão aqui, tá? Que é muito comum na prática. Eu não tenho como garantir, né, que no meu banco eu tenho metade de cliente bom e metade de cliente ruim, até porque seria péssimo para o banco, né? Geralmente, a maior parte dos clientes deve ser bom, né? O banco, ele tenta, de certa forma, afastar os clientes ruins. Por exemplo, eu tinha uma conta no Banco do Brasil que eu nunca utilizava, que era da época que eu estava na faculdade. Não tem movimentação nenhuma. Aí teve uma época que eu comecei a usar um pouquinho, porque eu estava tocando numa banda e a galera pagava os cachês pela conta pelo Banco do Brasil, aí entrava um dinheirinho, mas tipo assim, é hobby, né? Entrava um dinheiro, mas tipo assim, cachê era 300 conto, de vez em quando entrava lá. E a movimentação era muito baixa. E como eu já não era universitário, o banco ficava o tempo todo mandando mensagem dizendo para eu atualizar o meu cadastro, né? Porque eu não pagava manutenção da conta. Até que teve uma hora que eles cansaram, aí eles mesmo mudaram e começou a cobrar. Aí, como não valia a pena, porque entrava pouco dinheiro e eles estavam cobrando uma taxa alta, aí eu fiz foi cancelar a conta. Então, de certa forma, eles conseguem excluir, né, clientes ruins dessa forma, né? Eu era cliente ruim, eu não aplicava nada, eu não usava a conta, né? A conta que eu uso no meu dia a dia é do Bradesco. Quem tem muito dinheiro, vamos supor que tem muito dinheiro em conta, mas o dinheiro, como tu falou, fica parado, sem aplicação, sem nada. Aí eu sou considerado um cliente ruim, por exemplo. Provavelmente, para o banco você é ruim. Ele quer que tu faça a movimentação.
Mas você ter o dinheiro no banco também é bom, porque ele usa o seu dinheiro, né, para poder emprestar. Se você tem muito dinheiro, né? Se o cara, às vezes, esse povo, tipo assim, eu ouvi falar que uma criatura que ganhou no BBB aí passado, ela pegou o dinheiro todo e colocou na poupança, né? Para ela é ruim, porque a poupança rende ruim, mas o banco adorou, que tem um monte de dinheiro lá para ele emprestar para os outros. Há uma taxa bem pequenininha, né? Porque ele paga pouco para ela, pela poupança, e cobra uma taxa maior pelos empréstimos, né? Se eu dissesse para vocês que eu comecei a estagiar e em quase um ano e meio de estágio não gastei absolutamente nada do meu salário, então não, tá aí. Mas a tua conta universitária, né? Não, eu vou perguntar, não sei nem se é poupança, não sei nem se é corrente de poupança, essa conta que eu tenho tem mais de 10 anos. O banco, ele está investindo. Um cliente novo, né, quando é estudante, ele está investindo, digamos, né? Ele está esperando tu se formar aí, com a expectativa de você mantenha a conta e utilize para poder receber salário. Tudo. Para estudante, eles dão uma facilitada por causa disso. Pois tá com tipo uns 18 meses que o meu saldo não sai para negativo. Não, mas assim mesmo, na época da faculdade eu tinha uma bolsa de pesquisa e entrava dinheiro lá e eu acumulava 3 meses sem mexer. morava com os pais, né? Eu nunca era muito de sair, não gostava, não gastava com nada. Enfim, vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho essa situação aqui, certo? 70% é bom e 30% é ruim. Alguém entrou aqui. Gabriel. Se eu tenho essa configuração aqui, ó, na hora que eu for separar, certo? Na hora que eu for separar aqui o meu treinamento, certo? Eu vou colocar em inglês, tá? Porque é assim que a gente chama, training test. Na hora que eu for separar o meu training, meu teste aqui, mesmo que eu faça essa separação, tá? Ó, 2 terços, 1 terço, essa separação ela tem que ser feita de tal forma que essa proporção se mantenha nos dois, certo? Eu quero que aqui continue esse esquema 70-30 e aqui também. Por que isso daqui é importante, tá? Vamos supor que eu vacile, certo? E na hora de dividir aqui, eu sem querer, vou colocar em vermelho, eu sem querer coloquei para o treinamento um conjunto que tem, sei lá, 95% bom, certo? São clientes bons. E o restante, os 5% é ruim, tá? Se eu fizer essa divisão, o que é que vai acontecer? Toda vez que eu treino um classificador, tá? Toda vez que eu treino esse classificadorzinho aqui, para desempenhar aqui a nossa decisão, e eu tenho, certo? Um desbalanceamento em relação às classes que eu estou tentando definir, né? O bom ou ruim, eu tenho muito mais bom do que ruim. O que acontece é o seguinte: o meu classificador ele vai ficar muito mais competente em classificar clientes bons do que ruins, certo? Quando o cliente for bom, certo? Ele vai classificar sempre corretamente, provavelmente. Vai depender do algoritmo. Vamos dizer que ele vai ter uma certeza maior, ele vai acertar, certo? O cliente como sendo bom numa taxa bem maior, justamente porque a gente tem mais exemplos bons do que ruins, certo? Como a gente tem uma proporção menor de ruins, ele vai ter uma certeza menor na hora de classificar os clientes ruins. Então, aqui a gente já está com um problema, certo? Que a gente tem como resolver isso. A gente vai ver formas de resolver esse problema aqui, tá? Ronaldo. A mais básica de todas é você eliminar alguns bons para ficar mais ou menos com a mesma proporção. O ideal é que a gente fique com 50%, certo? Se eu tenho 3 classes, vamos supor que eu tenho 3 classes, é bom, ruim e mais ou menos. Então tem que ter 1 terço, 1 terço e 1 terço, entendeu? Ronaldo, mas essa estatística aí de 70 para 30, foi tu que criou, o programa que criou? Não, isso daqui é baseado nos exemplos, né? Se eu estou baixando na minha base de dados, dados para treinar o classificador. Pode ser que meus dados estejam assim, ó. Pode ser que seja 60-40, 50-50. Pode ser de qualquer forma. Agora, se eu tiver com essa situação, eu vou ter que tomar alguns cuidados. Um deles é justamente esse daqui, ó. Quando eu for separar o meu conjunto de treinamento e o meu conjunto de teste, todo mundo parte disso daqui, tá? Ó. Todo mundo parte disso daqui. Eu tenho que separar o meu conjunto de treinamento e de teste. Se eu separar o meu conjunto de teste e não tiver cuidado de manter a proporção que está aqui em cima, tá? Por exemplo, sem querer separar aqui 95 e 5, o que é que vai acontecer? Na hora que eu treinar aqui, ele vai ficar muito bom em classificar clientes bons e não vai saber classificar de jeito nenhum cliente ruim, porque ele só tem 5 exemplos. Como é que ele vai aprender como é que faz para classificar cliente ruim se ele só tem 5 exemplos? 5 aqui, vamos supor, se eu tiver 100
exemplos, né, ele só teria 5, se ele tivesse só 5%, né? Ele aprende muito mais com bom. O que é que vai acontecer? Por causa dessa proporção, certo? Por causa dessa proporção, o que vai acontecer aqui no conjunto de testes é o seguinte, ó. No conjunto de testes, se eu coloquei muitos dos bons aqui, o que é que vai acontecer com essa proporção? Ela vai ficar maior para o ruim, né? Certo. Porque foi muito bom para cá, todo mundo parte da mesma origem. Então, aqui vamos supor que fique assim, ó, sei lá, 60/40, certo? Porque eu coloquei muitos dos bons aqui e sobrou poucos aqui, e acabou ficando uma proporção mais equilibrada. O que vai acontecer aqui é o seguinte, como ele erra muito com o ruim, ele vai errar, certo? Muito com o ruim, e aqui tem muitos ruins, quando eu for testar esse meu classificador aqui, nesse meu conjunto de testes, a minha medida de qualidade vai ficar muito ruim, tá? E toda vez que ele for tentar classificar um conjunto, um exemplo que é ruim, ele vai classificar na maior parte errado, certo? E essa minha estatística aqui, a minha dinâmica de teste, ela vai ficar furada. Aproveitando, como é que a gente faz para, a partir do conjunto de testes, medir a qualidade, certo? Se esse meu conjunto aqui ele já está classificado, como é que eu faço para testar? Ó? Vamos supor que esse conjunto aqui eu tenha só 5 exemplos, certo? Dentro desse conjunto aqui. Nesse exemplo, eu tenho o primeiro, certo? O risco é bom. O segundo, o risco é bom. O terceiro é, sei lá, ruim, bom, certo? Vamos supor que o meu conjunto, eu tenho essas 6 instâncias aqui, e elas são classificadas dessa forma, tá? Eu já sabia qual era a classificação de cada um. Quando eu rodo o classificador, ele vai tentar adivinhar, certo? Apesar de a gente já saber, ele vai tentar adivinhar porque é isso que ele faz. Então, vamos supor que ele coloque aqui, ó, esse daqui foi bom, ele acertou, né? Esse daqui ele colocou que foi bom, aí esse daqui era ruim, mas ele achou que era bom, esse daqui é ruim e era ruim mesmo, esse daqui é bom, mas ele classificou como ruim, esse daqui era bom. Então, esse daqui ele acertou, então, 1. Esse daqui ele acertou, aqui é ruim, ele errou, então ele vai colocar 0. Aqui ele acertou, aqui ele errou, aqui ele acertou. Então, das 6 instâncias, a gente acertou 4. Então, nossa taxa de acerto é 4/6. É só isso daí, tá? A estatística que a gente utiliza é essa daí. Beleza? Beleza. Isso daqui, ó, só abrindo parênteses, isso daqui irrita bastante os estatísticos, tá? Por quê? Essa área aqui, essa área de data science, né, que envolve essa parte de machine learning, ela utiliza estratégias de avaliar a qualidade de classificadores que são bem simples, tá? Tá vendo que isso daqui é super simples, né? O conceito é muito simples. Por que isso daqui é utilizado em machine learning e na estatística mais clássica, eles não aconselham utilizar isso daqui, certo? Eles aconselham que a gente utilize técnicas de inferência, né? Que é coisa de estatística um pouco mais avançada, vocês não viram, né? Mas são técnicas que você quer avaliar um classificador baseado numa amostra, né? E como você não tem certeza da representatividade dessa amostra em relação à população, existem técnicas que a gente chama de inferência, tá? Que a gente tem como ter uma ideia da medida da qualidade com certa faixa de confiança, certo? Por que em machine learning a gente não precisa se preocupar com isso? Porque geralmente a gente tem disponível para a gente um conjunto gigantesco de dados, né? Se você entrar no Kaggle, quiser baixar uma base, por exemplo, de banco, tá? Como esse daqui, você consegue baixar uma base com 1 milhão de linhas. Uma amostra, isso é considerado uma amostra. Então, uma amostra de tamanho 1 milhão é tão gigantesco que não faz sentido utilizar técnicas clássicas de estatística, tá? Para fazer teste de qualidade. Esse tipo de teste aqui, ele é perfeitamente aceitável, tá? Por isso que em machine learning não tem tantos estatísticos. Por exemplo, a maior parte da galera que trabalha com esse tipo de técnica aqui é engenheiro, economista, pessoas de outras áreas, né? Matemático, físico, que a galera da estatística tem raiva disso aqui. Eles acham isso daqui muito gambiarra. Mas funciona, tá? Funciona por causa do volume de dados. Deu para entender? Mas aí o nível de acerto aí fica em 67% para 33%. Existe uma possibilidade de ficar 100% de acerto? Sim, é possível, pouco provável, né? Mas é possível. Por que é pouco provável que ele acerte 100% das vezes, certo?
como a gente está treinando ele em um conjunto de treinamento e está testando essa base em um conjunto que ele nunca viu, certo? Existe sempre um pouco de aleatoriedade no processo, né? O processo nunca é perfeito. Por causa da aleatoriedade, a gente sempre vai ter algum tipo de outlier, algum tipo de ponto que não obedece ao comportamento, certo? Mas o que acontece na prática é o seguinte, né? A gente tem vários classificadores, a gente vai ver, dependendo do classificador, você tem e dependendo do processo, você consegue, assim, 99,8% de acerto. Muito bom. Dependendo do processo, tá? Ou processos mais complexos que tem pouco input, aí você, 80% às vezes já é satisfatório. Como é que você faz para interpretar isso daqui? É a sua medida de qualidade, né? Você está utilizando o classificador, ele está tomando a decisão. Esse daqui, ó, você sabe que ele erra a cada 100, esse caso aqui a gente está na segunda casa decimal, então a cada 1000... a cada 1000 vezes ele erra 2. Ele erra 2, então... Esse aqui é muito bom, né? Você pode confiar. Esse daqui você já tem que tomar cuidado, mas é melhor do que nada. Porque, na verdade, pode ser que esse 80% aqui esteja associado a um processo que ele leva em consideração outras coisas que, mesmo por ser humano, ele teria dúvida na hora da classificação, certo? Então, às vezes, isso aqui pode ser aceitável dependendo do processo. E, geralmente, o classificador ele é utilizado ele pode ser utilizado também como uma base para decisão, certo? Ele dá uma sugestão e o ser humano olha para aquele ali e avalia se vale a pena ou não tomar aquela decisão, tá? Um detalhe, no RapidMiner, não sei se ele vai fazer isso, mas dependendo da ferramenta ele faz, tá? Esse conjunto de dados aqui, tá vendo que a gente tem mais clientes bons do que ruins, certo? Então, ele vai ter mais certeza na previsão do bom do que do ruim. Então, na hora dele tomar a decisão, dependendo da ferramenta, ele vai mostrar o seguinte, ó, vamos supor que no conjunto de dados, por causa da estrutura, certo, da idade da conta corrente, é um que é muito óbvio de ser bom, né? Na média, vamos supor que ele acerte 80%, mas na hora que ele toma uma decisão, ele pode dizer o seguinte, essa decisão que eu tomei aqui, ó, ela tem 99,99% de certeza. Ele pode dizer qual é a certeza de cada decisão baseado na característica do input, entendeu? Aí é bom. Esse conjunto, vamos supor que esse exemplo aqui, ele classificou como bom, certo? Ele acertou, mas, na verdade, esse aqui é um exemplo, vamos supor que eu tenha um exemplo de cluster, certo? Eu tenho esses dois clusters aqui, esse aqui é o bom e o ruim. E na conta corrente e idade, o ponto era bem aqui, ó. Esse ponto, ele não vai ter uma certeza muito grande, né? Certo. Ele pode dizer que ele chutou com B, assim, mas ele só tem 75%, vamos supor, de certeza. Esse ponto aqui pode ser um ponto que está bem aqui, ó, bem no miolo. Aí, bem no miolo, né, a certeza vai ser bem alta. Tá? Essa daqui é uma boa forma de explicar essa representação. Então, essa daqui é uma das formas, certo? Na maior parte, vamos dizer assim, 80% das vezes, se utiliza essa técnica aqui, ó, para avaliar. Qual é uma segunda opção, certo? Que é baseada nessa daqui, que ela é mais precisa ainda, só que ela leva mais tempo, e dependendo do classificador, a gente não vai ter tempo para isso, tá? Que é o que a gente chama de validação cruzada, certo? A validação cruzada, em inglês a gente chama de cross Validation. Cross validation, certo? A validação cruzada, ela funciona de forma semelhante, só que ela trabalha assim, ó. Eu tenho a minha caixinha aqui, né, do meu conjunto de dados, certo? Beleza? O que a gente faz aqui, a gente define qual o número de pedaços que a gente vai separar esse conjunto. Vamos supor, geralmente a galera divide em 10, certo? Vamos supor que eu divido em 10 pedaços. Vamos ver se eu consigo dividir aqui, normalmente. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou dividir em mais, né? 1, 2, 3, 4. Não, 8 aqui. Vou colocar 8, tá? Não, vou colocar 10. Vou fazer assim, não precisa ficar bem feito, não. Vou cortar aqui, pronto. A gente tem 10 aí. 10 divisões, certo? Como é que funciona a validação cruzada? Mesmo esquema, só que nesse caso aqui a gente faz o seguinte, certo? Eu tô dividindo o meu conjunto de dados em 10 pedaços agora. Aqui eu só estava dividindo em 2 pedaços, né? Aqui são só 2 pedaços, tá vendo? Aqui eu estou dividindo em 10 pedaços de tamanho igual. De novo, se preocupando em manter a mesma proporção, certo? Do meu atributo aqui que eu estou querendo prever. Que no caso aqui é o risco bom ou ruim. Então, eu tenho que manter essa proporção aqui, certo?
em cada pedaço desse. Aí como é que funciona a validação cruzada? Esse processo que a gente fez, ó, de treinamento de teste, ele vai repetir 10 vezes. Só que ele vai fazer assim, esse conjunto que ele dividiu, certo? Ele vai pegar, por exemplo, primeiro esse pedacinho aqui, ó, vai separar. Esse aqui vai ser o nosso conjunto de teste. Todo o resto, tá? Eu vou pegar 1/10, vou separar para teste, e vou pegar esses 9/10 aqui e vou utilizar para treinamento, certo? Para essa configuração aqui, com esse pedaço separado, ele vai pegar esses 90%, vai treinar, vai testar aqui e vai calcular a nossa precisão. Vamos supor que a precisão tenha dado, sei lá, nesse caso aqui deu 60%. Beleza. Aí, agora, o que é que ele faz? Ele guarda essa informação, aí ele separa agora esse pedaço aqui, ó. Esse conjunto aqui vai fazer parte agora do treinamento, certo? Todo mundo faz parte, menos esse pedacinho aqui. Ele treina, testa aqui no vermelho e guarda. Treina, testa, ele vai repetir esse processo 10 vezes, porque a gente tem 10 pedaços, né, para alternar. Depois disso, ele calcula a média da nossa taxa aqui de acerto, certo? E essa média é utilizada como critério de avaliação. Vocês acham que esse método é melhor do que o outro? Com certeza, né? Esse método aqui a gente está calculando uma média, porque pode ser, ó, que nessa divisão aqui, a gente deu azar, digamos, de dividir de um jeito que a gente conseguiu que o conjunto de testes tenha exemplos muito parecidos com o conjunto de treinamento. Se isso acontecer, pode ser que eu tenha um desempenho muito bom, tá? Pode ser que eu tenha um desempenho muito bom, só que esse desempenho muito bom aconteceu por causa do overfitting dentro do treinamento, justamente porque esse conjunto estava muito parecido com esse, tá? Quando eu faço isso daqui, ó, eu evito esse problema, né? Se eu estou toda vez separando um pedaço diferente e testando e rodando, pode ser que exista a probabilidade de algum desses processos aqui eu tenha um outlier, né? Pode ser que tenha um que por causa do overfitting, ó, de 99%, mas se eu tiver overfitting, a maior chance que tem é que boa parte não tenha essa divisão igual. O que é que vai acontecer? Um vai estar 99% e o restante vai estar 40%, 35%, vai estar mais ou menos flutuando no mesmo valor aqui, certo? Sei lá, 37%. Aí, quando eu vou fazer esse teste aqui nos meus 10 exemplos, esse daqui, ó, que estava errado, ele vai ficar diluído na média e eu vou ter uma ideia da minha situação real. Deu para entender? Deu para entender? Esse finalzinho aí eu me perdi um pouco, mas eu entendi. Ó, toda vez que eu separo um pedacinho desse daqui, eu não tenho como testar e calcular o meu percentual de acerto? Sim. Você tem um percentual de acerto, não. Então, vamos supor que eu tenha problema de overfit, certo? Lembra que é com overfit, né? Esse problema aqui, ó. Por que pode ser que eu divida um conjunto de dados de uma forma que o overfit ele não seja identificado com essa divisão aqui, ó, de treinamento e teste, certo? Vamos supor que o meu conjunto que eu separei, certo? Para teste, ele tem esse problema aqui, ó. Pode ser que o meu conjunto de teste, que vai ser o vermelhinho, tá? Seja isso daqui, ó. Deixa eu usar isso aqui. Seja isso daqui, ó. Um ponto bem aqui, tá o vermelho. Pode ser que eu dê azar, ó, do meu conjunto de testes serem pontos que estão bem em cima da linha, entendeu? Eu posso ter esse azar, certo? Se eu dividir só uma vez, ó. Aí, isso daqui, ó, quando eu for testar a minha curva, a curva vai passar bem em cima dos pontos, tá vendo? Aí pode ser que meu resultado dê um esquema desse daqui, ó, 99% de acerto. Alguma controle. Tá? Pode ser que eu tenha desse exemplo, desse problema aqui, desse resultado, por causa desse nosso azar aqui, ó, de ter os pontos de teste muito próximos aqui dos pontos de treinamento. Agora, quando eu tenho essa situação aqui, ó, onde os pontos estão mais afastados, é aí que eu vou verificar se meu classificador funcionou bem. Então, não, eu entendi. Peraí, Ronaldo. Deixa só o seguinte. Nós temos 10 camadas aí, certo? Isso. Tu dividiu lá a base em 10 pedaços. Em 10 clusters, mais ou menos, né? Vamos falar. Não, em 10 pedaços. Eu simplesmente peguei a minha tabela, vamos supor que a minha tabela tenha 1000 linhas, certo? Eu tenho agora 10 tabelas com 100 linhas, porque eu dividi ele por 10. Ah, eu entendi. Aí cada média dessa, aí depois você tira uma média geral. A primeira tira a média desses valores aqui. Aí, com essa técnica aqui, eu evito, ó,
que eu tenha... esse azar aqui, ó, ele vai acontecer muito raramente. Se acontecer, ele vai acontecer provavelmente uma vez, certo? Certo. Pela lei da probabilidade. Dificilmente vai acontecer 2 vezes, tá? É quase impossível. Então, se ele acontecer uma vez, que é possível, mas pouco provável, se eu dividir ele em 10 pedaços, ó, esse aqui que está errado, que é 90%, ele vai ficar diluído na média, né? Porque quando eu tirar a média de todo mundo que está aqui perto de 40%, ó, 40, 35, 45, 37, né? Todo mundo vai ficar mais ou menos flutuando em cima de uma média. Esse valor que está distante, ele vai ficar diluído na média. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Vamos dizer que a gente pega uma base de dados que tenha 2 mil pessoas, 2 mil linhas. Certo. Aí dessas 2 mil linhas eu dividi em 10, então eu vou pegar conjuntos de 200 linhas, é assim? Exatamente, Aí eu vou testar cada conjunto, e depois Aí o que é que eu faço? Eu dividi em 10 pedaços, só que eu vou pegar um pedaço por vez, certo? Um pedaço por vez eu separo para o meu teste. Tá. Esse pedaço o meu classificador não vai enxergar, que é justamente para ele não ficar tendencioso, entendeu? Entendi. Daqui está escondido, para a gente testar ele, a prova dele, né? A gente vai fazer o teste dele. Certo. O conjunto de treinamento é o restante. Então, os 200 que eu separei ficam aqui, os 1.800 eu junto de volta e jogo no meu classificador. Certo? Treina aí. Ele treinou. Ele faz por etapa, ele faz os 1.800 de uma vez só? De uma vez só. Certo. Só que toda vez que eu troco aqui, esses 1.800 tem dados diferentes, né? Tá. Porque eu estou sempre separando um pedaço diferente da minha base. Entendi. Entendeu, né? A gente vai fazer esses 2 testes lá no RapidMiner, na próxima aula, só que a validação cruzada tem um problema. Esse processo aqui ele é demorado, certo? Certo. Dependendo do classificador, tem classificador que é pesado. A gente vai trabalhar agora com um esquema bem mais pesado computacionalmente. Vamos ver como é que o RapidMiner vai reagir, né? Porque o bicho é meio lento. Mas esse processo aqui, ó, de treinamento do classificador, ele é bem pesado, tá? Aí não pode mudar o Python, não? Hã? Ei, professor. Diz, Juan. Não tá, o programa lá não tá funcionando, não, é? O que, o RapidMiner? É. Não, ele tá funcionando, é porque hoje eu tô introduzindo aqui um assunto novo. Ah, tá. Tá bom. Aí eu tô aqui no quadro. Testando aqui a minha canetinha que eu peguei com meu irmão. Emprestado. Eu tô todo equipado aqui. Rapaz, eu tenho sorte de ter irmãos que gostam de tecnologia. Eu deixei meu computador mais alto, eu tava precisando de um teclado, né? Para poder deixar ele mais alto e utilizar o teclado aqui embaixo, né? Eu não tinha nenhum aqui em casa. Eu sempre uso o computador, o laptop mesmo, né? Essa caneta aí é aquela que tem tipo um painelzinho e tu escreve no painel, né, professor? É um painelzinho, exatamente. Tem um monte de professor aí que tá comprando no Mercado Livre para dar aula. Ajuda bastante. Aí tem umas bem baratinhas, tem umas de R$200, R$300. Essa daqui do meu irmão, ela é profissional. Ela deve ter custado bem uns 2 pau. Aí ele não estava usando, aí ele me emprestou. E o bom teclado aqui, o meu irmão, eu tenho 4 irmãos mais novos, né? Ele tem outro irmão meu que ele é gamer, né? Ele gosta de jogar. Aí o bicho me emprestou, mas esse teclado aqui, ó, o bicho. Misericórdia, mano. Ele é pesado que só porque a tecla tem peso, né? Que a galera que joga gosta que o teclado seja mecânico, né? É muito bom para escrever. Ele faz muito barulho, né? Mas ele é massa para escrever. Ele também não estava usando, ele tem outro lá que é melhor ainda, o bicho fica trocando direto. O mouse, ó, também é mouse gamer, ó. O bicho me emprestou. É tudo gamer, viu, professor? Tudo gamer. Ele até pediu para trocar, que ele tava. Esse daqui é de fio, né? Ele tava querendo esse daqui de volta e ele tem um sem fio lá que ele vai trocar comigo pra... Eu até prefiro sem fio. Fica menos confusão aqui na mesa. É porque o com fio é melhor para jogar, professor, tem menos interferência. Pois é, mas esse que ele tem sem fio, ele é para jogo. Ele disse que não tem lag nenhum, mas é só porque ele falou que esse daqui, ele comprou para testar, né? Ele disse que não tem lag, mas ele disse que esse daqui parece que é mais confortável, esse antigo dele, né? Aí ele testou, não gostou e vai destrocar. Enfim. Então, o esquema é esse daqui, certo? Ronaldo, a gente não tem como mudar, começar a trabalhar com Python em vez do RapidMiner, não? Pois é, era isso daí que eu estava querendo
propor para vocês, para ver se vocês topavam, certo? Porque o RapidMiner, ele tá começando a decepcionar em alguns aspectos, né? Principalmente a gente entrou em clusterização e ele começou a dar problema para a gente, né? Alguns não estão funcionando. Assim, Só que tem. O início deu certo, depois que a gente começou a ficar mais Pois complexo. é, aí o que eu tô. A minha proposta é a seguinte, certo? A gente pode começar a parte de classificação lá no RapidMiner para ver se ele vai funcionar, certo? Eu fiz poucos testes ainda no RapidMiner com classificação. Por enquanto, tudo bem, certo? Só que qual o problema lá do Python? Ele é pago. Não, na verdade é o contrário, ele é gratuito. Inclusive não precisa nem instalar. Dá para usar até no celular se quiser. É ruim de usar no celular pra caramba, né? Mas dá para usar até no celular. Pronto. O problema é que ele não tem interface gráfica como a gente está acostumado aí com programas como RapidMiner, né? Que facilita, você puxa o bloco, vai montando, certo? Não é nada de outro mundo, é muito fácil de utilizar. Eu acho que vale a pena. Essa turma aqui é pequena, eu vou fazer essa experiência, certo? Beleza. Eu já tenho material pronto dessa parte de classificação, toda lá no Python. Mas a gente não tem que aprender aquela linguagem de programador? É como se fosse uma linguagem, mas o Python, ele evoluiu certo no nível que eles têm algumas ferramentas, algumas interfaces, certo, que são utilizadas para quem quer utilizar o recurso sem precisar ficar programando, entendeu? Assim, sem precisar utilizar ambiente de programação mesmo, que é aquele esquema tela preta, né? Eu gosto de programar assim, por exemplo. E você faz os códigos, aí compila e tal. Existem interfaces que são interativas, certo? Que eu utilizo, inclusive, no meu dia a dia. Quando eu vou utilizar o Python só para análise, né? Quando eu não estou querendo programar, de fato. Então, a gente... Não é coisa de outro mundo, não. Tanto é que eu utilizo na disciplina de ferramentas estatísticas aplicadas. A galera está usando como se fosse a coisa mais normal do mundo. E ninguém nunca programou na vida, certo? Porque, na verdade, você não precisa programar. Porque o Python ele tem uns pacotes que você só faz chamar e utilizar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer classificação, certo? Eu chamo lá um pacote e em uma linha com alguns comandos, eu consigo definir como é que eu quero utilizar o pacote, todos os parâmetros. Eu aperto lá, tem um playzinho lá em cada em cada blocozinho que a gente cria. Eu dou um play, ele roda e pronto, ele já criou, já posso fazer previsão, já posso criar gráfico, posso fazer o que quiser. A gente vai fazer um teste. Eu vou até aproveitar hoje e vou mostrar aqui para vocês essa parte aqui que eu acabei de mostrar no Python. É bom que vocês enxergam aí como é que funciona a coisa. Eu até já mostrei, não foi um pouquinho lá na clusterização. Mas vamos lá. Deixa eu ir para cá. Rapidinho, tá? Vou abrir aqui, que horas são? Ah, tá cedo. 10, 15 tá cedo. Tá cedo, tá cedo. Não, então tá tranquilo. Cursos. Curso Python. Esse daqui é tudo meu, certo? Não baixei, não. Esse de machine learning, ele ainda tá pequeno aqui, tem pouca coisa, mas... Ó, Ronaldo, oi. hoje eu vou precisar sair um pouco mais cedo, porque eu vou no supermercado fazer as compras de casa. Tá tranquilo, cara. Vai lá. Não, vou sair agora não, é uns 10h30 só. Tá. Não, mas quando tu sair, pode sair, não se preocupe não. Não precisa sair, pode sair. Isso aí é o Python, Exatamente. Eu estou abrindo aqui justamente para mostrar a parte de classificação de uma forma mais interativa. Classification. E como é que a gente entra nele? Como é que faz o acesso? Não, eu vou mostrar. Essa daqui é a versão offline, certo? Tem a versão online, que é do Google. Você já tem, ele nem sabe. Quem tem conta no Google já tem a ferramenta disponível para usar. Eu mostro, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, certo? A gente pode fazer sempre um paralelo. A gente tem tempo, certo? Que essa turma aqui está avançando mais rápido que a outra. Então a gente aproveita para ver uma porção de coisas novas mesmo. Vocês têm interesse em aprender, então a gente não está se preocupando com nota aqui, né? Eu tenho interesse em aprender o Python, eu acho interessante. Pois é. Então vamos lá. Eu até preparei aqui, ó, uma apresentação. Deixa eu dar um zoom para poder ficar mais fácil de enxergar, tá?
Esse documento aqui que eu estou utilizando, tá, ó, é justamente o que eu estava falando para vocês sobre a forma interativa de trabalhar com Python. Isso daqui é um documento de texto, tá vendo? Aparentemente. Mas isso daqui é um documento para trabalhar com Python. Tá bem aqui, ó, até aberto. Python 3, né? Que é a versão do Python, tá? Esse daqui, esse ambiente aqui é um ambiente que é utilizado para você utilizar o Python de forma mais amigável, digamos, certo? O Python ele já é uma linguagem muito amigável, tá? Se você for, para quem já estudou programação, tem até um aluno aqui nosso que era da área, né, de programação, era do curso de computação. Ele até fala que, por exemplo, você pega Java, né, que é outra linguagem de programação, então C, C++, JavaScript, PHP, sei lá, que é uma linguagem que já está caindo em desuso. Todas essas linguagens, elas têm uma estrutura bem amarrada, sabe? Digamos que elas não são muito flexíveis. Elas são linguagens para fazer desenvolvimento para fazer programação, de fato, para programar. O Python não. O Python, ele é uma linguagem mais flexível, certo? Ele é muito fácil de utilizar. Tem vídeo no YouTube de, sei lá, de 10 minutos que ensina assim, aprenda o básico de Python em 10 minutos. E você, de fato, consegue aprender o básico de Python em 10 minutos. Tá? Um vídeo de 10 minutos para você mostrar todo o básico para você já começar a utilizar. Qual é a vantagem de linguagens como o Python, tá? Que é a linguagem mais popular na atualidade? A vantagem é porque a comunidade, certo? Ela é open source, né? Toda linguagem de programação é gratuita, certo? É open source. A vantagem está justamente na contribuição da comunidade, certo? Então, esses pacotes que são disponíveis, eles são gratuitos. São desenvolvidos pela comunidade. A galera se junta, certo? E geralmente é só a galera que não é nem um pouco burra, certo? É um povo bem inteligente. Se junta e consegue montar, cara, uns pacotes que são simplesmente absurdos. Alguns deles são mantidos por empresas. Por exemplo, o TensorFlow, que é um pacote de machine learning da Google, tá? Apesar de ser da Google, ela é open source. Ela é open source, né? O que é open source? O código dela é aberto. Você pode entrar, você pode contribuir, tá? Ela é mantida pelo Google, mas ela é gratuita e aberta. Tá? Todos os pacotes, quase todos, né? Tem alguns que são pagos, tá? Mas quase todos os pacotes são gratuitos. Então, aqui eu preparei o documento só para mostrar. A classificação, de novo, né? Ó, tem até um erro de texto que eu vou ajeitar. A ideia é que a gente tente prever, ó, uma variável de saída y baseada em um conjunto de variáveis de entrada x, certo? Se baseado em corrida, por exemplo, você vê se vai acontecer ou não. Por exemplo, ó, eu até coloquei o exemplo de aplicação. Ó. Aprovação de crédito, que é aquela lá do risco bom e ruim, é um exemplo. Qual é a minha variável de decisão? O risco. Né? No caso aqui, pode ser a aprovação, sim ou não. Eu quero aprovar ou não o cliente, certo? Quais são as variáveis de input? Eu posso ter quantas eu quiser, tá? O input, eu posso ter quantas variáveis eu quiser. Agora, o output, eu só tenho uma variável, tá? Essa variável ela pode ter vários valores. No caso da aprovação do crédito, é bom ou ruim. Diagnóstico médicos, né? Seria a pessoa tem ou não aquela doença. Tá? Target marketing, aqui já posso ter várias opções. É tipo assim, eu quero classificar o cliente como sendo de, sei lá, 6 tipos diferentes. Esses 6 tipos a gente pode ter identificado na clusterização, por exemplo. Na hora que eu entro na classificação, agora, baseado nesses 6 tipos, eu tenho como treinar um classificador para quando o cliente novo entrar na minha base, eu conseguir direcionar ele para aquela classe de clientes. Então, na classificação, eu tenho esse poder agora de treinar a máquina para tomar decisões. Isso daí, cara, essa história de aprovação de crédito, de diagnóstico médico, isso daqui é o mínimo. O método de classificação é o que é utilizado, por exemplo, para fazer com que um veículo dirija só, né? Tesla utiliza classificadores, tá? São classificadores que são mais complexos, tá, do que os que a gente vai ver aqui, mas seguem o mesmo fundamento. A gente tem um monte de input. Qual o input lá para o Tesla? O carro tem um monte de sensor, né? Então, constantemente, ele está jogando no classificador informação de posição dos veículos, velocidade do carro, sei lá, informação que ele conseguiu identificar de placas, um monte de coisa está entrando no classificador, e o que ele cospe
sei lá, de milissegundos em milissegundos é a decisão do que ele vai fazer para cada componente do carro. O acelerador, o que ele vai fazer, a direção, que posição ele vai colocar, tudo isso daí é tomar decisão baseada em classificadores. Beleza? Uhum. Aqui a gente vai utilizar ele para coisas mais simples, entre aspas, tá? Simples comparado com dirigir um carro sozinho, né? Mas nem tão simples assim. E a gente vai ver que aqui tem muitas possibilidades, tá? Existem muitos algoritmos para a gente utilizar. Como é muita coisa, a gente vai seguir a seguinte dinâmica, certo? A partir de agora. Sexta-feira a gente vai utilizar ele, certo? Eu vou fazer o seguinte, na sexta-feira, eu vou fazer um exemplo no RapidMiner e outro no Python, pode ser? Pode. Da mesma coisa, certo? O mesmo problema a gente faz num e no outro. É bom até que a gente compara e vê o desempenho dos dois, né? O do Python sempre vai ser mais rápido, tá? Não vai ter como ganhar. Mas o RapidMiner ele tem a vantagem de ter uma interface mais intuitiva, digamos. Mas tudo bem. Então vamos ver só aqui um pouquinho de teoria, aproveitando. Ó. A gente tem dois tipos de classificador, tá? A gente pode dividir, categorizar, digamos, os nossos classificadores entre dois tipos. Tem o classificador lazy, que é o preguiçoso, né? Tá? E tem o classificador eager. Eager aqui é de... Qual seria a tradução de eager? Não faço uma ideia. Eu sei que é eagle, mas eager, não sei o que Eager é o contrário de lazy. É porque em português é difícil de você... É o proativo. Pronto, é o proativo. Seria uma boa tradução. Eager é proativo, tá? Então, como é que funciona o classificador lazy, tá? Qual é a diferença dos dois? No lazy, toda vez que ele vai classificar, ele precisa olhar o meu conjunto de dados que é utilizado para treinamento. Toda vez que ele vai classificar, ele olha para o conjunto inteiro e toma a decisão toda vez estudando do zero. Tá? Ele é preguiçoso, ele não quis estudar antes, tá? A base. Então, toda vez que ele vai prever, ele tem que olhar para o meu conjunto de treinamento inteiro e tomar a decisão a partir desse conjunto. Ele sempre olha para o conjunto inteiro, tá? Esse tipo de classificador aqui, ele não é utilizado na prática, tá? Ele não costuma ser utilizado na prática. Aí, o primeiro que a gente vai utilizar, ele vai ser o lazy, mas a gente vai utilizar um lazy único e exclusivamente para a gente conseguir entender a ideia da classificação na prática, certo? O algoritmo que a gente vai utilizar, que a gente chama de KNN, ele é fácil de entender, é fácil de implementar até. Se eu quisesse implementar do zero a coisa mais ridícula do mundo, ele utiliza uma lógica parecida com clusterização, inclusive. E a desvantagem é essa daí. Por que não é uma vantagem a gente tomar decisões nesse formato? A decisão ela é lenta, né? Toda vez ela precisa de um esforço computacional muito grande para tomar a decisão. Qual é a vantagem? Na prática, não existe período de treinamento, porque ele só treina na hora de classificar. Né? Ele é preguiçoso, ele só estuda na hora um pouquinho antes de fazer o teste, digamos, de fazer a prova, tá? O classificador eager, tá? O classificador proativo, digamos, né? Ele funciona de uma forma diferente, tá? Que esse daqui é 99,99% dos classificadores, tá? Funciona da forma proativa. A forma proativa, a gente treina o classificador, então ele leva um tempo, dependendo do classificador e dependendo do problema, esse treinamento pode levar até dias, tá? Uma rede neural, tá? Que é o classificador mais flexível que existe, tá? Ele também demora bastante tempo para treinar. Uma rede neural, dependendo do problema, você pode colocar ela para treinar durante horas ou dias, tá? Quando você usa, por exemplo, para classificar imagens, dependendo do tipo de classificação que você esteja querendo fazer, tá? Isso pode levar muito tempo. Tem até um exemplo que a gente pode até fazer mais no final da disciplina, tá? Que a gente montar um classificador para imagens. Então, você pode baixar lá do Kaggle um conjunto de imagens de cachorro e gato, tá? Eles separam em duas partes. Tem uma parte que é só de cachorro, outra parte só de gato. Foto, certo? De cachorro e gato. Como a gente sabe como está separado, eu sei quem é cachorro e sei quem é gato, certo? A gente tem como separar e criar e classificar. Eu posso utilizar essas fotos em um classificador. Geralmente a gente vai utilizar um rede neural para isso, tá? Porque é um exemplo mais complexo. A gente pode colocar como input o valor do pixel, de cada pixel da figura. Imagina o tanto de input que tem aí. É muito, né? Cada pixel é um input. Porque a foto, uma foto, certo?
ela é basicamente uma matriz de valores. Nessa matriz, cada posição é o pixel e o valor representa a cor do pixel, certo? Então, a gente pode tratar essa figura para deixar todo mundo do mesmo tamanho, a gente pode até diminuir a resolução para diminuir o input, mas no final das contas eu posso tratar uma imagem como sendo números. Esses números podem ser inputs de um classificador e o que ele quer decidir é se essa figura é um cachorro ou um gato. A gente vai poder fazer isso mais no final da disciplina, tá? Então, um classificador, ele precisa levar um tempo para a gente mostrar cada figura para ele, certo? Ó, esse daqui é um cachorro. Esse daqui é um gato, esse daqui é um cachorro, esse daqui é um gato, esse daqui é um cachorro. Ele vai mostrando cachorro e gato, até que ele consiga entender o que é que diferencia um cachorro de um gato, tá? Depois que ele está treinado, a gente consegue classificar. Por que que o Eager ele é mais vantajoso, tá? Apesar da gente passar geralmente bastante tempo na parte do treinamento, uma vez treinado, a classificação, certo, é instantânea, tá? Ela é instantânea. Por que que isso é importante? O exemplo lá do Tesla. Eles passaram meses, anos, né, treinando esses carros para dirigir só, certo? O treinamento demorou anos, tá? Mas uma vez treinado o classificador, e ele está lá dentro do computador do carro, ele agora treinado, ele consegue tomar decisão rápido, porque ele já sabe como tomar a decisão, entendeu? Então, o classificador proativo, tá? O Eager, a tradução foi perfeita aí do Lúcio, eu sempre tenho dificuldade de encontrar uma palavra boa para traduzir Eager. O classificador proativo, ele é muito mais interessante. A gente perde tempo na hora do treinamento, mas na hora de utilizar ele, geralmente a gente quer que essa resposta seja rápida, né? O lazy, se eu tiver um conjunto muito grande, e se o problema for muito complexo, ele vai demorar muito para responder. Isso é péssimo, tá? Eu quero que a resposta seja instantânea. Perfeito? Perfeito. Professor, Então, se a gente tem um classificador rápido e tem um lento, para que existe o lento se tem um rápido? Pois é só para... Ele existe porque ele está na literatura. Eu vou mostrar o lento só porque ele é fácil de entender o funcionamento dele, certo? Mas a gente vai se concentrar nesses classificadores aqui, obviamente, tá? O lazy, ninguém quer trabalhar com ninguém que é preguiçoso, né, pô? Uhum. Então, ó, o único classificador lazy que a gente vai ver, tá? É um único. É só para a gente introduzir o assunto de classificação, tá? É o classificador que a gente chama de KNN. Por que que eu sempre mostro KNN, tá? Nas minhas aulas. Em treinamentos também eu sempre mostro KNN como sendo o primeiro classificador. Porque geralmente a gente vem de clusterização, né? A gente viu clusterização, entendeu como é que é a ideia da coisa, e agora está indo para classificação. O KNN, ele faz a transição muito bem. Porque a forma como o KNN faz a nossa classificação, tá? Ela funciona de forma muito parecida com a clusterização. A ideia do KNN é bem simples, é muito fácil de explicar. A ideia é que a gente classifique um novo ponto, certo? A gente sempre está lidando com o nosso conjunto como sendo um ponto, né? A gente vai classificar o nosso novo ponto baseado nos vizinhos. Então, a tradução de KNN é K Nearest Neighbors, tá? São os K vizinhos mais próximos. E a ideia é muito simples, ó. Eu baixei aqui a nossa base, aquela que tem a idade contra corrente e risco. Aqui, ó, só por curiosidade, a gente vai ver esse melhor na sexta, tá? Já que vocês estão pedindo. Isso daqui é como a gente trabalha com o Python, tá? Essa caixinha aqui é uma caixinha de código, tá vendo? Isso daqui é uma caixinha de texto. Isso daqui é uma caixinha de código. Nessa caixinha eu estou importando os pacotes que eu estou precisando utilizar, ó. Esse pacote aqui, o Pandas, é o pacote que a gente utiliza para ler arquivos, ó. Estou lendo um arquivo CSV, tá vendo? Estou jogando essa variável aqui. E esse pacote aqui a gente utiliza para criar gráficos, tá? É o PLT. Então, por exemplo, aqui eu estou dando uma olhada na tabela, que são as 5 primeiras linhas, ó. Eu vou rodar assim, ele mostra todas as linhas, mas como a base é muito grande, esse arquivo não está aqui não, porque tem que ser, ele está numa pasta dados, né? Dados barra. Então, ó, essa base é gigante, né? Ela tem, ó, a gente tem 2.500 linhas, né? 2.500 linhas, ó. Começa do zero. É aquela base que a gente trabalhou lá no RapidMiner, né, ó. Aí que no Python, eu posso... Essa tabela está toda guardada nessa variávelzinha, df, tá vendo? Eu joguei ela aqui, ó. Eu joguei o comando para ler e estou jogando aqui, tá? Esse df aqui, se eu colocar ponto head de cabeça, né? Ele mostra só as primeiras linhas, só para a gente dar uma espiada. Então, a gente tem essa base, tá?
Então, aqui embaixo eu queria um códigozinho, ó. Nem era necessário criar tanto código assim, não, tá? A gente tem como fazer de forma mais automática, porque eu gosto de fazer passo a passo. Aqui embaixo, ó, eu estou criando uma visualização. Os pontos azuis são os clientes ruins e os pontos laranjas são os clientes bons, tá? Então, dá para perceber, ó, que dentro daquele cluster, lembra que a gente estava tratando como cluster antes, né? Dentro desse grupo aqui, ó, dos clientes que são mais novos e têm menos dinheiro, tá vendo que tem uma divisão mais ou menos aí, ó? Quanto maior, aparentemente, ó, se for um pouquinho maior o valor na conta corrente, existe um risco bom, tá vendo? Uma predominância aqui de riscos bons, tá vendo? Os pontos azuis estão mais deslocados aqui para baixo, então, aparentemente, a idade não influencia tanto, né? Para esse conjunto aqui, ó, tá? Não influencia tanto, tá vendo? Nesse pedaço aqui, parece que a idade já influencia mais, ó. Nesse conjunto aqui, a conta corrente influencia, né? Ó, os pontos laranjas estão mais para cima, como sendo bom, os azuis um pouco mais baixo, mas também tem um deslocamento um pouquinho para a direita, né? Ó, se for um pouquinho mais velho, ó, parece que o risco pode ser também mais pro ruim, tá? Se for um pouco para a conta corrente mais baixo e um pouco mais velho, tem um deslocamento assim meio inclinado. E aqui também tem outro padrão mais ou menos parecido. Então, como a gente só tem 2 atributos de entrada, a gente consegue visualizar a divisão da classificação, né? Beleza? A gente consegue visualizar. Então, como é que funciona o nosso KNN? Olha como ele é simples, tá? Esse algoritmo KNN, a gente precisa, o parâmetro dele é esse K. Assim como na clusterização, a gente tem que definir um parâmetro, só que o K lá da clusterização está associado ao número de clusters, né? Esse K aqui está associado ao número de vizinhos que a gente vai considerar. Qual o sentido desses vizinhos? Ó? Vamos supor que eu queira classificar um novo ponto, certo? E esse ponto está bem aqui. Estão vendo meu mouse, né? Aí. Vamos supor que esse ponto esteja bem aqui onde está meu mouse. Ó. Bem aí. Vou fazer melhor ainda. Eu tenho um recurso aqui de desenho, não estou usando. Vamos lá. Fazer assim. Como é que faz mesmo? Vai copiar para... Eu só quero ver como é que faz para minimizar aqui. Uma forma de fazer isso. Não estou lembrado. Poxa, cara. Ah, tá aqui, vermesa, pronto. Lembrei. Vermesa, é só tirar aqui, pronto. Aí, se eu for aqui na mesa, estou aprendendo a usar essa bagaça. Aqui, ó, recortar. Aí permite que a gente recorte aqui. Vai ficar mais fácil assim, né? Deixa eu analisar. Aí eu vou jogar lá na página atual. Cadê? Jogando? Tá, meu filho. Confere. Pronto. Então, ó, vou jogar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Vamos supor, certo, que eu tenho um novo ponto. Eu vou colocar ele sendo dessa cor aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um novo ponto que está bem aqui, tá? Eu não sei qual é a classificação dele. Eu não sei se esse ponto ele tem que ser azul ou tem que ser laranja, tá? Lembrando que o azul é o risco ruim, o laranja é o risco bom, certo? Mas se a gente olhar para os vizinhos dele, ó, os vizinhos mais próximos, a maior parte deles é azul ou é laranja? Azul. Azul. Então, a ideia do KNN é justamente essa. Ele vai utilizar os vizinhos, tá? O número K que a gente vai definir é o número de vizinhos. Então, vamos supor que eu defina K igual a 3. Ele vai ver quais são os 3 pontos mais próximos, que nesse caso aqui, acho que são esses daqui, né? Ó. Aqui tem uns 3 aqui, né? Os 3 são azuis. Então, eu vou classificar esse ponto aqui como sendo azul, tá? Ok. Esse ponto aqui vai ser azul. Se eu tenho, por exemplo, um ponto que está bem aqui, ó, aí pode ser que meu K influencie na resposta, né? Um K pequeno, eu sempre vou considerar uma vizinhança menor. Qual é a vantagem de usar um K menor? Se eu tiver um ponto que está muito concentrado, eu tenho como ter uma certeza maior
da minha decisão, tá vendo? O mais próximo vai ser a minha decisão aqui. Só que, quanto menor o K, menor a sensibilidade, né? Maior a sensibilidade, digamos. Se o ponto se deslocar um pouquinho para cá, ó, se eu pegar outro ponto muito próximo desse daqui, mas como esse ponto está mais próximo desse conjunto aqui, eu considerei só 3, né? K igual a 3, pode ser que esse daqui seja azul, seja laranja, apesar dos dois estarem bem próximos um do outro. Quando eu vou aumentando o meu número K, o que acontece é o seguinte, se eu tenho um ponto que está mais afastado aqui, ó, vamos supor que esse ponto esteja bem, sei lá, bem aqui. Se eu utilizo um K maior, é como se a minha vizinhança estivesse maior, né? Então, se eu usar, por exemplo, um K igual a 3, ele vai pegar os 3 mais próximos. Os 3 mais próximos podem ser esses aqui, né? Ó. E como esses aqui são os 3 mais próximos, ele classificaria como laranja. Mas pode ser que faça mais sentido esse ponto ser azul, né? Porque ele está mais nessa região aqui de baixo. Esse ponto laranja, ele pode ser um outlier. Então, o K maior, ele acaba, de certa forma, ajudando a eliminar essa situação quando eu tenho um ponto mais distante, né? Se eu aumentar aqui, ó, o número de vizinhos, aí pode ser que eu pegue aqui mais azuis, vamos supor, certo? E ele classifica esse novo ponto como sendo, na verdade, azul, porque faria mais sentido. E na vizinhança aqui um pouco maior, eu tenho mais azuis próximos do que laranja, certo? Um K maior, ele vai atrapalhar quando eu tiver um ponto aqui, por exemplo. K maior pode ser que eu tenha uma grande concentração de azul aqui, e aqui, apesar de estar numa região laranja, quando ele pega um K maior, ele vai pegar mais pontos, e pode ser que essa concentração aqui puxe ele para o azul. E isso aqui está, obviamente, já provando como o KNN ele é um pouco falho, né? Ele leva em consideração, certo? Ele toma como premissa que existem clusters bem definidos, e esses clusters, eles são convexos. Lembra que eu tinha feito essa definição do cluster convexo, né? Quando a gente estava fazendo lá o estudo de clusterização. Dá um zoom out. Aqui a gente tem clusters mais ou menos convexos, né? A gente tem um grupo aqui, ó, que tá bem definido. A gente tem outro grupo aqui que, apesar de estar tendo sobreposição, está bem definido, né? Aqui também. Mas pode ser que no meu conjunto de dados eu tenha uma coisa como esse daqui, ó. Uma coisa parecida com isso daqui. Eu posso ter um conjunto de dados que tem essa figura aqui, ó. Como sendo a sua fronteira, certo? Vamos supor que essa aqui é a fronteira real do meu problema, certo? Vamos supor que essa daqui seja a fronteira que define realmente a classificação. Eu não conheço, né? Mas essa daqui é a fronteira. Eu tenho outra fronteira que ela é assim, ó. Esses daqui são conjuntos que não são convexos, né? Eles têm um buraquinho, tá vendo? Eles não são uma bola, digamos, certo? Eles não são um conjunto fechadinho assim. Então, esse tipo de situação aqui, ó, acaba com o KNN, tá? Acaba completamente com o KNN. Porque quando eu tiver um ponto, ó, que tá, por exemplo, bem aqui dentro, bem aqui, se eu tiver uma grande concentração aqui, ó, eu for pegar a minha vizinhança, se esse conjunto aqui tiver poucos pontos nessa fronteira e muitos pontos aqui, ele vai puxar a classificação para esse conjunto de cá e vai errar, tá? Só um paralelo, uma rede neural, por exemplo, ela consegue identificar esse padrão aqui. Uma rede neural, se a gente tiver um conjunto como esse daqui, ó, tá? Deixa eu dar um zoom aqui de novo, para cá. Um conjunto como esse daqui, se a gente não tiver cuidado, tá? Se a gente não tiver cuidado e deixar ela rodar por muito tempo, digamos, né? A rede neural ela funciona assim, você vai treinando ela por tempo, tá? Outros classificadores não funcionam assim, ele funciona por lote, você joga o lote e morreu, tá? A rede neural, ela pode chegar ao ponto de fazer isso daqui, ó. Se deixar ela solta e ela quiser fazer o overfitting, né? Deixar ela solta para fazer o overfitting, ela pode fazer algo desse tipo aqui, ó. Ronaldo, meu computador tá descarregando, eu vou pedir para tu me liberar pelo celular, tá bom? Tá. Ó, ela pode fazer algo parecido com isso daqui, ó. Separar os azuis nesse nível aqui, ó, separando o laranja só nesse pedacinho aqui. Isso aqui é péssimo, tá? Ela tá assumindo, ó, que existe realmente um espaço aqui, ó, onde esse laranja, ele pode existir, tá? Como sendo parte da outra classificação. Ele não tá generalizando muito bem. O que é um classificador que generaliza muito bem, ó? Ele pode fazer o seguinte, ó. Esse conjunto aqui faz parte do risco. Deixa eu autorizar aqui o Jorge. Ele já entrou, não. Entrou aí, Jorge? Beleza.
Então, ó, um classificador 1, ele tem que fazer essa divisão de forma generalizada. Ó. Ele identificou, por exemplo, que tem esse grupo, ele pode traçar, ele faz como se fosse tudo aqui mesmo, tá? Ele traça uma linha, ó, para tentar identificar a fronteira onde ele vai definir onde uma pessoa tem risco bom ou ruim. Então, essa fronteira aqui, ó, é a fronteira que tem um risco bom. Quem estiver fora dessa fronteira, ele vai considerar como sendo risco ruim, tá? Ele pode colocar outra fronteira bem aqui, ó. E nesse caso aqui, ele colocaria outra fronteira bem aqui, tá? Ele pode definir essa fronteira como sendo a fronteira do bom. Quem estiver fora é ruim, tá? Então, esse ponto aqui ele poderia ser ruim, por exemplo, tá? Enfim, ele vai funcionar mais ou menos dessa forma, até os classificadores. Ele vai tentar achar essas fronteiras. Existem várias formas de encontrar a fronteira. O KNN, ele é o preguiçoso, então ele não cria a fronteira, né? Eu tenho o meu conjunto de dados inteiro. Toda vez que ele vai prever um vermelho, ele faz o seguinte: ele tem que olhar para todo mundo, ele vai calcular a distância desse ponto aqui para todos os outros pontos. Isso leva tempo, né? A partir desse ponto, ele calcula qual é a distância dele para todos os pontos, ele ordena do menor para o maior, e como o meu K é 3, ele vai pegar os 3 mais próximos nessa ordenação do menor para o maior, ele verifica qual é a proporção, né? Ó, qual é o que tem mais classificação, se é o bom ou ruim para esses 3 aqui, e ele classifica esse ponto como sendo desse tipo. Tá? Aqui eu estou colocando no Python a utilização do KNN, só para vocês verem como é que se utilizar lá, tá? Ó, como de fato, talvez valha a pena a gente dar uma explorada nisso daí, ó. Aqui, ó, eu estou utilizando um pacote que a gente chama de sklearn, tá? Que é um pacote do Python, que ele é um pacote para machine learning. Ele é completo, ele tem tudo que você possa imaginar de machine learning, vocês ainda não tem como imaginar tanto assim, né? Porque vocês estão aprendendo agora, mas todos os algoritmos disponíveis aí para trabalhar com machine learning estão dentro desse pacote. Eu estou importando aqui especificamente, ó, o KN, tá vendo? O nome dele é K-Neighbors Classifier. Então, é o classificador de K vizinhos, tá? Ele sempre coloca um nome diferente aí. O nome padrão dele é KNN, ele coloca um nome aqui que define melhor. Então, ó, aqui eu estou separando daquela nossa base DF, ó. DF é aquela base que tem idade, conta corrente, risco, né? O X, ó, eu estou pegando todo mundo menos o risco. É isso que esse comando faz, ó. Drop eu estou separando, estou jogando fora, né? Então, eu estou jogando fora o risco, pegando todo mundo e estou jogando no X. E a nossa coluna risco, eu estou jogando no Y. Só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu rodar esse código aqui para ele importar o classificador. A gente vai ver como é que está na sexta-feira, tá? Porque já está perto de 11 horas. Se eu dar uma olhada aqui no X, ó, como é que fica o meu X? O meu X é a idade e conta corrente, tá vendo? É o meu input, beleza? O meu Y, ó, é o que eu quero prever, é o meu output, ó. Ruim, bom é a nossa coluna risco, tá vendo? Beleza, então aqui eu separei o que é input, o que é output daquela nossa tabela. E olha aqui como é que eu faço para criar, ó. O classificador eu estou chamando de KNN, certo? É a nossa variávelzinha. Ele vai ser igual, ó, aquele nome bem grandão que foi o que a gente importou bem aqui, né, ó. Eu importei, tá aqui o classificador. Então, ó, o classificador que eu vou criar vai ser baseado no nosso KNN. Dentro do parênteses eu passo o parâmetro. O nome do parâmetro é n_neighbors. Igual a 5. Eu estou considerando n igual a 5, tá? Aí eu coloco ponto fit. Fit em inglês é ajustar. Então, eu estou ajustando o meu classificador em cima de que conjunto? Ó? Do meu conjunto de input x e output y. Aqui eu estou dizendo para ele, ó, que esse x aqui é o que eu estou considerando como input, isso daqui eu estou considerando como output. Todos os classificadores aí do sklearn, tá, desse pacote, funcionam assim. Se eu chamar outro classificador qualquer, a gente vai ver vários aqui, a gente vai ver o SVN, regressão logística, árvore de decisão, floresta aleatória, enfim, tem uma porrada que a gente vai ver aí. Basta a gente mudar o nome aqui e definir os parâmetros específicos para esse classificador, né? E no final a gente sempre coloca ponto fit, x, y, e morreu. Quando eu rodo isso daqui, ó, eu criei o classificador KNN. Dentro do KNN existe uma função chamada predict. No predict, eu vou prever aqui qual seria a classificação, ó, de um cliente que tem 18 anos e tem R$900 na conta. Quando eu rodo, ele mostra aqui embaixo, ó. Bom, tá vendo? Aqui em cima, eu treinei, entre aspas, lembrando que o KNN eu não treino de fato, né?
mas como os pacotes, eles costumam ter sempre o mesmo padrão, certo? Eles tentam padronizar a forma de utilizar. Para o KNN, ele coloca para a gente ajustar. Ajustar é como se ele estivesse colocando simplesmente o conjunto aqui dentro para ele olhar sempre na hora, né? Mas para outros classificadores, quando eu rodo isso daqui, ó, ele faz o treinamento. Nesse caso aqui foi rápido, porque ele nem treinou, né? O KNN não treina. Mas para outros classificadores, na hora de eu rodar, pode ser que leve um tempinho aqui, certo? 5 segundos, 6 segundos, dependendo do classificador e da minha base, tá? Mas fato é, depois que eu rodo isso daqui, ó, como eu guardei todo mundo dentro dessa variável que eu chamei de KNN, basta colocar o knn.predict e passar para ele os parâmetros que eu quero utilizar para previsão. Quais são os parâmetros? Idade e conta corrente, né? Se eu mudar aqui, ó, ele vai prever. Vamos supor que eu tenha 18 anos, mas eu tenho R$1.000 na conta, ó. Vai continuar sendo bom. Na verdade, se eu aumentar o valor na conta, sempre vai ser bom, né? Ó, tô rodando 2020. Olha, nesse caso aqui foi ruim, ó. Então a gente está vendo como o KNN é ruim, né? Bota aí R$500, Ronaldo. R$500. Ah, faz sentido, né? Porque dentro aqui do mapa, ó, R$500 vai cair aqui embaixo, e aqui embaixo tem mais azul do que laranja, né? É. Lembrando que a gente está considerando, ó, a gente está considerando um K igual a... Cadê? Aqui, ó, K igual a 5, né? Se eu mudar, pode ser que mude, ó, a decisão. Vou colocar aqui K igual a 3. Vou rodar de novo, né? Fazer um teste aqui, ó. Agora ficou bom, tá vendo? K igual a 3. Por quê? Porque aqui, no caso, a gente deu o azar de pegar um ponto que está muito próximo de pontos laranjas, ó. 18,500, né? Decora aí. 18 é mais ou menos aqui, ó. Um pouco abaixo de 20 e 500, ó. Justamente, ó. Tá vendo que a gente tem 2 pontos aqui que são laranja, né? Com 3, com uma quantidade pequena do K, pode ser que a gente erre mais. Geralmente a gente recomenda colocar um valor um pouco maior. 5, 7. A recomendação é que seja ímpar. Por que a recomendação de valores ímpares? Não tem empate, né? Como assim? Não entendi. Se a gente escolher sempre ímpar, nunca vai ter empate. Se eu escolher, por exemplo, 4, vamos supor que na vizinhança eu tenho 2 azuis e 2 laranjas. Qual que vai ser a nossa decisão? Do empate, né? Ah, entendi agora. Se eu escolher ímpar, nunca vai dar empate. Então, a recomendação é que a gente coloque sempre valores ímpares, tá? No sklearn, você pode colocar par e ele utiliza como critério de desempate a ponderação da distância, certo? Se eu tenho empate, mas os pontos, vamos supor, azuis estão mais próximos, em média, do que os pontos laranjas, ele classifica como sendo azul, entendeu? Mas é melhor você colocar ponto ímpar. Se eu colocar aqui 11, ó, a sensibilidade vai ficar menor, então, provavelmente aqui vai ficar... Continua sendo bom, né? Bom. Vou colocar aqui 700. Assim, ele ficou bom, né? Que ele tava ruim. Ele ficou bom. Mas já tava bom, né? Enfim. Bota 18 anos e 2.200 para ver se muda. Agora ficou... ficou ruim, né? Pois é, que é uma coisa que não... sim. Não tem problema, na verdade. É porque, na realidade, com 18 anos, poucas pessoas têm esse valor na conta. Então, ele puxa mais para o pessoal da idade mais velha, né? Aí o que aconteceu é o seguinte, ó, o ruim é o azul, né? Quando a gente sobra aqui por 500 com 18, ó, ele pega uma vizinhança que, na verdade, aqui a gente tem uma incerteza muito grande, né? Não tem ninguém aqui com esse valor, a vizinhança fica muito grande, aí acaba que fica uma coisa meio aleatória, né? Vai depender muito aqui da posição. A gente tem pontos azuis aqui, ó, que podem estar mais próximos. Né? Enfim. É isso mesmo. Então, o KNN ele não funciona muito bem, né? Nunca vai funcionar muito bem, mas ele é bom para a gente ter essa introdução aí sobre classificadores, tá? A ideia é essa daí. Alguma dúvida? Não. Só tudo. Boiei nos últimos 20 minutos, gente. Aqui depois eu mostro como é que faz para dividir, né, o conjunto de treinamento e de teste, ó. Aí faz aqui, ó, tô medindo a acuracidade, ó, 80%, tá vendo? Ó? Treinei e testei, ó. Jogo aqui o treinamento, tá? E depois eu faço a medida de acuracidade, né, ó, de acerto,
utilizando aqui essa função e tal. Lá no RapidMiner é diferente, né? É até mais simples de entender. Mas a gente vai ver aí. A gente pode fazer o paralelo nos dois. Se todo mundo concordar, não tem problema não. Não, o Python é legal. Vamos treinar um pouco o Python. A gente pode ficar nos dois, eu concordo. Eu acho que beleza. Dá pra gente aprender os dois. Inclusive, cara, vocês viram que eu coloquei uns vídeos no YouTube, né? Qual? Vídeos no YouTube, só as suas aulas, né? Deixa eu parar aqui, para poder não ficar muito grande a aula. Ah, lembro, sim.